TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, eu sou Márcio Souza e hoje, em substituição ao apresentador Oswaldo Carlos Van Leuven, estou aqui no Você Sabia. E no Você Sabia de hoje nós vamos falar com o advogado Jeres Martins, que é o presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento aqui de Lajeado. Nós vamos tentar entender o que é o Conselho, como funciona, enfim, para que serve, e também as alterações que vêm acontecendo na parte burocrática, administrativa, que acaba envolvendo no fim diretamente a sua vida cidadão. Jeres, muito obrigado pela sua presença. Nós que sempre trazemos esses assuntos relevantes aqui com o Oswaldo Carlos, sempre em nome da nossa parceira Fruc, né? Nós temos hoje aqui na bancada Fruc Zero, para quem está tentando economizar nas calorias, também a Fruc Cola e a tradicional e perfeita Água da Pedra, a água mais consumida do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Boa tarde, Márcio. É um prazer muito grande a gente poder estar participando do programa de vocês para tratar de um assunto e pôr a comunidade a par do que vem acontecendo por trás das diretrizes do nosso conselho. Então, poder expor um pouquinho até para a comunidade ter o conhecimento, né? Muitas vezes é restrito só às entidades que participam. Então, é muito prazeroso poder estar aqui com vocês. O bacana da gente poder explicar justamente é isso, que muitas vezes acabam as mesmas pessoas ou as mesmas entidades participando de vários desses conselhos, e a comunidade fica um pouco sem entender para que serve, ou sem entender algumas siglas. Por exemplo, CONDEMAS, que é o conselho que você preside. Isso, que exatamente. É o CONDEMAS, então, gente. O CONDEMAS, ele é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento. Quando ele foi criado em 1997, através da Lei Municipal 6.004, a nomenclatura era unicamente CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. E ele foi criado para ser um órgão consultivo de assessoramento do município e um órgão deliberativo, com a finalidade de estudar e propor diretrizes e políticas governamentais relacionadas à área do meio ambiente e recursos naturais. Recentemente, em agosto de 2015, agora passado, nós tivemos uma alteração legislativa, então, que alterou a competência do Conselho, incluindo o saneamento básico como atribuição para deliberação da nossa entidade. E com isso nós tivemos a alteração também da nomenclatura para se tornar CONDEMAS. Bom, saneamento, aqui em Lajeado a gente percebe, pelo menos quando a gente fala em saneamento, a gente pensa em esgoto direto, não em outras coisas, apenas no esgoto, e que aqui em Lajeado a gente começa agora a ter as primeiras ações, né, principalmente aqui nos bairros vizinhos, onde é a TV Informativa, ali no Moinhos, que é onde já tem uma usina de tratamento e onde já tem recolhimento e tal, e nos outros bairros vão acabar tendo também. Mas e é uma coisa bastante cara. Exatamente. E o pior de tudo é que não dá voto, né? Porque é cano enterrado e não dá voto. Então é difícil de ser tratado. Mas por que houve essa alteração, essa inclusão? Essa alteração, Márcio, ela foi necessária porque havia uma necessidade do município tratar a gestão pública, as políticas de saneamento, através de um órgão deliberativo, né? Um órgão colegiado, ou seja, um conselho, seja ele específico para tratar dessa área de saneamento, ou então que esse item fosse incluído em algum conselho já existente. Então, em razão disso, nos foi solicitado a inclusão do saneamento dentro do Conselho de Defesa do Meio Ambiente. O porquê disso? Porque assim, tratando dessa questão através de um órgão colegiado, o município abriria uma porta para fins de buscar recursos perante a União, recursos específicos para a área do saneamento básico. Muitas vezes a gente sabe, se deixa de fazer alguma situação em razão de não ter recurso, não estar aprovado na lei de orçamento do município. Então, com essa alteração, nós abrimos uma porta perante a União para buscar
e trazer esses recursos para o município de Lajeado. Essa foi a finalidade da alteração, né? Com base na lei do saneamento, que exigia a política de saneamento básico ser tratado através de um órgão colegiado. Certo. Aqui no município, o contrato, existe um contrato com a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, que é a Corsan, que presta serviço com a água e também a questão de saneamento e esgotamento, que é o que eu me referi antes, que a gente entende saneamento por esgoto. O Conselho tem ingerência sobre isso também, sobre essas ações via Corsan, ou seriam só ações pontuais da Prefeitura, por exemplo? Atualmente, com relação, como está disposto na lei, o Conselho pode deliberar e inclusive assessorar os órgãos. Com relação à questão da água, só para fazer um esclarecimento, a Corsan, ela presta o serviço e também existem as associações de água que fazem esse tipo nos bairros mais distantes, que não são servidos pela Corsan. Mas ele estaria sim atribuído dentro do Conselho poder assessorar a Corsan, inclusive deliberar com projetos nessa questão. Dentro das diretrizes do Conselho, então estaria propor essas normas, né, e procedimentos visando a proteção do meio ambiente, acompanhar e promover programas relacionados à área de educação ambiental e também como órgão deliberativo no sentido de decidir como última instância administrativa, em grau de recurso, a questão de multas e autos de infração emitidos pela Secretaria do Meio Ambiente. Então o Conselho também tem essa atribuição. A pessoa foi autuada, fez recurso para a Secretaria do Meio Ambiente, esse recurso da autuação a Secretaria julga, se for julgado improcedente, a pessoa tem o direito de fazer o recurso perante o Conselho. E o Conselho vai analisar as razões, se reúne um colegiado, uma Câmara Técnica, e se decide pela manutenção ou não da decisão do auto de infração. Além disso, o Conselho também ele pode deliberar questões referentes ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, né? Que é um fundo onde são trazidos recursos oriundos dessas infrações e de outras taxas e licenças que a Secretaria emite. Certo. Toda vez que se fala em participação popular, a gente lembra de orçamento participativo ou a consulta popular, cada governo dá o seu nome, e que vem acontecendo nos últimos anos em nível de estado. Mas esta é uma forma de participação popular, talvez a mais efetiva e com maior poder de decisão, né? Isso, exatamente. Integrar o Conselho. Lógico que não é tipo, eu cidadão chego lá e quero integrar. Em geral representa uma entidade, uma associação, né? Uma ONG. Isso, que já está incluído na lei, mas de qualquer forma, quase todo mundo está inserido numa entidade dessa, né? Sim. Então é uma forma de participação. Exatamente, E as associações, entidades que não estão participando do Conselho, não só do Conselho do Meio Ambiente, dos demais conselhos, elas podem fazer o requerimento para participar e vai ser analisado perante o colegiado para fins de ingresso da associação pertinente na sua área de atuação, né? E o bacana é que não é só questão de marcar presença ou de dar opinião, que muitas vezes o pessoal pensa, vou lá, dou minha opinião, ninguém vai dar atenção. Trata de dinheiro mesmo, tanto que agora o Dielis falou que uma das atribuições aí é administrar ou tratar sobre os fundos que são criados, né? E um deles é o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Isso. O que é esse fundo? Para que ele serve? Esse Fundo, Márcio, Municipal do Meio Ambiente, ele está diretamente vinculado ao Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Esse fundo, ele é uma conta específica que foi criada para fins de recebimento de recursos, tá? Com relação ao meio ambiente, o fundo nós temos duas contas. Uma que recebe recursos da Secretaria do Meio Ambiente, taxas, licenças, autos de infração, e outra conta que é pertinente aos recursos oriundos do Ministério Público, em acordos de termos de ajustamento de condutas. Esses recursos são vindos ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.
Então, ele abarca os valores oriundos da administração pública e do poder judiciário executivo para fins de centralização numa conta. E essa conta, então, é utilizada para fins de financiamento de projetos na área ambiental, reformas de canil municipal, jardim botânico, dentre outras coisas pertinentes ao município na área ambiental. Certo. Você está acompanhando aqui pela TV Informativo Você Sabia. E no Você Sabia de hoje, na parceria da FRUC, nós estamos conversando com o presidente do Conselho do Desenvolvimento do Meio Ambiente e Saneamento aqui de Lajeado, advogado Jeres Martins. O assunto agora na mesa é o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Agora o assunto em pauta no país, né, em tratando-se de questão ambiental, é Minas Gerais e aquelas barragens que acabaram tragédia rompendo, que aconteceu, né? Lá. Isso. As multas estabelecidas para esta empresa mineradora Samarco, elas irão para um fundo semelhante a este? Ou é algo diferente a origem desses recursos? A nível nacional existe também um fundo específico para essa área. Eu não saberia hoje, Márcio, te dizer se as multas aplicadas para essa empresa reverteriam para esse Fundo Nacional do Meio Ambiente. Porque talvez da forma como foi autuada, eu não tive conhecimento ainda, não tive acesso, mas a forma como foi autuada pode ser revertido para outras situações também. Mas normalmente se vai para um fundo nacional do meio ambiente e através desse fundo utilizado em outros projetos para fins de recuperação de degradação ambiental. Certo. Bom, isso nós temos uma vantagem aqui, que pelo menos por enquanto nós não temos nenhum tipo desse tipo de tragédia, pelo menos aqui na região e pelo que se observa, nem a possibilidade de existir um. O que se percebe, por exemplo, em Lajeado, com um Lajeado pequeno em tamanho, mas grande em quantidade de pessoas e crescimento econômico, é uma redução, talvez, da área verde. Isso. E existe algum projeto, alguma preocupação na questão florestal mesmo, assim, nativa ou de reposição? Existe sempre a questão da preocupação na área florestal. Mas projeto específico, nós no Conselho não recebemos nenhum com relação à questão florestal do município. O que nós recebemos há um tempo atrás foi uma solicitação de valores de R$20 mil para fins de abertura de um fundo municipal de reflorestamento, né, para a criação desse fundo. Esse foi o único item que nós recebemos pertinente à área florestal. Mas este fundo não estaria vinculado ao Conselho do Desenvolvimento do Meio Ambiente. Seria uma outra fonte de renda, vamos dizer assim, para a área ambiental. Isso, exatamente. Tanto é que nós estávamos analisando para ver se iríamos repassar ou não essa verba e nesse meio tempo o fundo já havia sido criado. Até por uma necessidade que se tem com relação à questão florestal, de reposição florestal no município de Lajeado. Então, o fundo hoje já existe, né? Esse fundo florestal já foi criado através de lei, a lei já foi sancionada, já foi publicada, ele já está em vigor. E ele é um fundo que ele não está diretamente ligado ao Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Ou seja, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente não gere esse fundo e não opina com relação aos projetos e aonde será utilizado essa verba. Certo. A fonte de recurso desse fundo, qual vai ser, além desses R$20 mil, então, que partiram do fundo do Condema? Esses 20 mil, Márcio, na verdade, eles não foram utilizados. Porque, como eu havia lhe falado, nós estávamos analisando o repasse, justamente por essa questão do fundo não ser vinculado ao Conselho, e então se criou o fundo através de dotação orçamentária da própria Secretaria. Então não foi utilizado os R$20 mil do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Mas os recursos que vão prover esse fundo florestal, eles são oriundos das taxas relativas à área florestal. Taxas de requerimentos que são encaminhados na própria Secretaria, né? E também uma fonte de recurso
desse fundo florestal é com relação à questão do sistema municipal de reposição obrigatória, que é aquele sistema onde a pessoa solicita o corte de uma espécie nativa e, dependendo da espécie, ela tem que plantar 15 ou mais espécies dentro da área do município de Lajeado mesmo. Então, qual é que é a ideia do fundo florestal? Como Lajeado quase não tem mais espaço para abarcar essas áreas de reposição florestal, e as poucas que ainda existem são particulares, e o pessoal costuma cobrar para plantar e para cuidar dessas espécies que têm que ser repostas. Então, em razão disso, se criou esse fundo florestal. Para quê? Aquela pessoa que precisa fazer o replantio obrigatório, ela pode justificar para a secretaria que ela não tem condições de se fazer e ela paga um valor que vai ser destinado a esse fundo florestal para fins de reposição. E aí o município se responsabiliza pelo reflorestamento. Ou seja, então ele vai arrecadar esses valores e os valores de taxas vão compor esse fundo. Claro que essa análise ela é feita por uma comissão, né? Não se dá ao livre-arbítrio, você pode, você não pode. É feita uma comissão integrantes da própria secretaria, presidida pelo secretário do Meio Ambiente, que analisam essas situações e verificam, existe a possibilidade de se fazer essa reposição ou não. Não existindo, a pessoa arca com o valor destinado para o Fundo Municipal do Florestal. Certo. E tem que existir essa fiscalização, porque daqui a pouco, diante das dificuldades econômicas, e aí não é pertinente somente a Lajeado, mas todos os entes públicos, né, estão com bastante dificuldades, daqui a pouco é melhor ter dinheiro em caixa do que a árvore plantada, né? Exatamente. Esse é o grande medo do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, que se transforme uma árvore em valor pecuniário, porque daí os grandes empresários não terão mais com o que se preocupar. Simplesmente vai se fazer um loteamento, se passa a máquina, retira as espécies que tem e se vai lá, se autua, se paga o valor e está resolvida a situação. Não é isso que o Conselho de Defesa do Meio Ambiente pretende pactuar. O que se quer é o financiamento justamente da política, da educação ambiental. Certo. As atribuições do Conselho chegam ao ponto, daqui a pouco, de limitar determinada área econômica. Está, por exemplo, Guaíba, que tem à beira do rio, do lago, que chama, uma empresa de celulose ali, que consome uma grande quantidade de madeira e que então o reflorestamento, que eles chamam, que é plantar e replantar eucalipto, principalmente, funciona muito. Funciona muito aqui perto de nós também, em Taquari, que tem também uma empresa de produção de compensado, que acaba consumindo muito, e se você tem meio metro de terra, você planta um eucalipto ali, porque é dinheiro certo em pouco tempo. Sim. Não precisa ter o medo da seca, o medo da chuva, o medo não sei o que, para o produtor. Só que essas plantas, as exóticas, elas consomem muita água e acabam, daqui a pouco, desertificando. Não estou falando como conhecedor de causa, mas como jornalista que já acompanhei algumas vezes esse tipo de assunto. O senhor também é advogado, talvez tecnicamente não saiba dizer, mas o Conselho tem a possibilidade daqui a pouco de limitar ou orientar essa questão de rumo econômico a ser tomado. Olha, se nós instalarmos uma empresa de celulose aqui à beira do Taquari, daqui a pouco nós vamos estar criando um complicador, além dos que a gente já tem? Sim. A instalação de empresas e a liberação de licenças não passa pelo Conselho, mas o Conselho, dentro das suas atribuições, ele pode, vamos dizer assim, depois de criada, opinar para a Secretaria diretrizes que ele gostaria que aquela empresa tivesse, através de financiamento de projeto de educação ambiental, alguma coisa nesse sentido. E ele também pode, dentro das suas atribuições, em caso de omissão da Secretaria,
ele pode, em havendo alguma infração à lei, ele pode sim fiscalizar, né? Então, ou seja, o Conselho pode, havendo a omissão da Secretaria. Se a Secretaria se omitir, ele pode fiscalizar, assim como ele pode verificar. Se a licença não estiver cumprindo os requisitos necessários, ele pode informar a Secretaria para que solicitar para que seja efetuada alguma autuação nesse sentido. Certo. E na tua posição, assim, como presidente, como atuar, sobretudo agora que nós estamos em novembro, de um ano pré-eleitoral, que tem eleição, e como atuar para que o Conselho não se torne uma bancada política nem contra o governo e também não se torne uma bancada política a favor do governo, quer dizer, que não se torne uma bancada política para daqui a pouco aprovar indeliberadamente projetos que possam ajudar ou prejudicar o município. Sim, por força de lei, Márcio, toda vez que existe eleição, o Conselho, no tempo que a lei estabelece, eu não me recordo agora que ele está proibido de se fazer a liberação de valores, justamente para não fomentar um ou outro candidato, né? Então, por uma imposição legal, o Conselho se abstém de fazer a análise e liberação de valores. Pode se formar a Câmara Técnica, pode debater o assunto, mas a liberação de valores não pode ser feita, né? Sob pena de responsabilidade administrativa dos conselheiros. Certo. E participar desse conselho significa algum rendimento financeiro ou é só solidariedade, ação social, ação para a comunidade? Ação social. A própria lei que estabelece o conselho, ela é clara dizendo que nenhum conselheiro será remunerado, né? Ou seja, a participação é voluntária e com fim social. Também a própria lei diz que, em caso do conselheiro estar representando o conselho fora do município em algum evento, ele sim terá ressarcido as despesas. Mas nós até hoje, Márcio, não tivemos nenhum caso em que o conselheiro buscou ressarcimento. Já tivemos casos em que conselheiros foram a palestras em Porto Alegre, mas com o seu próprio carro, com dinheiro do bolso, nenhum buscou valores junto ao conselho. Que essa é a finalidade do voluntariado, né? Da atividade social. Então, nunca tivemos essa situação. Certo. Quantos são os integrantes hoje do Conselho e qual é a periodicidade de reuniões? Como acontece? Nós temos hoje as reuniões mensais a cada segunda quarta-feira do mês. A partir agora, com o horário que foi estabelecido na Prefeitura, as nossas reuniões passaram a ser às 8h30 da manhã, na sede do Jardim Botânico. Anteriormente a isso, elas eram realizadas às 14 horas, também na sede do Jardim Botânico, né? Os conselheiros que participam ao todo, com as secretarias e as organizações da sociedade civil, são 25, né? Todas as secretarias da administração municipal, não vou citar algumas para não correr o risco de esquecer elas, mas todas as secretarias estão no hall de participantes, assim como as organizações da sociedade civil, ONGs, Lions, Rotary, OAB, Conselho da Biologia, o Conselho da Arquitetura, dos Engenheiros, toda essa participação ativa da sociedade que a gente tem. Certo. Mas existe um quórum mínimo para a tomada de decisões? Sim, existe um quórum mínimo estabelecido por lei que seria metade dos conselheiros, né? Se não me engano, nós temos 25 entidades, então nós teríamos que ter 13 conselheiros para fins de deliberação das nossas atividades. Certo. E essas reuniões têm acontecido de forma amistosa, os problemas da sociedade acabam repercutindo lá dentro do conselho, e aí tu, como presidente, tem que aparar as arestas? Não. Sempre existe a repercussão dos problemas. Os conselheiros sempre têm a preocupação de trazer isso para o conselho e passar para os demais conselheiros. Não tivemos nenhum problema de atrito, graças a Deus, entre conselheiros que a gente tivesse que intervir para parar essas situações. O Conselho sempre foi muito participativo,
o quórum sempre foi muito bom para fins de reuniões. Então, graças a Deus, a gente sempre tem essa participação da comunidade nas decisões que são tomadas. Com base no que tu vem, o mandato de presidente é de quanto tempo? O mandato são de 2 anos, ele encerra agora em maio de 2016, nós assumimos em junho de 2014 e agora então em maio tem as eleições para fins de nova composição da diretoria. Certo. Com base nesses quase 2 anos aí à frente do Conselho, tu chegas a uma conclusão de que Lajeado tem evoluído na questão ambiental, nós ainda estamos estacionados ou, como muitas outras cidades aí pelo Brasil, regredimos. Eu posso educação, sim, eu posso te dizer, Márcio, que do meu ponto de vista, Lajeado vem evoluindo com relação a isso, até pelos projetos que a gente analisa no Conselho. Então existe uma preocupação do município em se fazer melhorias, né? Recentemente nós tivemos o projeto de ampliação do canil municipal, né? Serão construídas mais 19 vagas para abrigar animais e o abrigo transitório, vamos dizer assim. Sim. E agora também está sendo encaminhado um projeto de melhorias do Jardim Botânico, né? Então existe essa preocupação municipal com relação ao meio ambiente. E a gente também vê o envolvimento das escolas na questão da educação ambiental. O Conselho já há alguns anos tem o programa Semear, e esse programa ele vem fomentando bastante atividade e envolvimento das escolas. A participação delas está sendo muito bem vista. Bacana. A partir das crianças a gente consegue fazer um futuro diferente e ainda melhor. Bom, nós conversamos aqui hoje no Você Sabia com o presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento, CONDEMAS, o advogado Dieres Martins, que nós agradecemos a participação, colocamos não só o Você Sabia, mas como os outros espaços aqui da nossa TV informativa à disposição do Conselho. A gente fica muito agradecido pela oportunidade, Márcio. Sempre é um prazer estar aqui com vocês compartilhando dessas nossas atividades. Este foi o Você Sabia aqui pela TV Informativo. Você assiste também no www.tvinformativo.com.br. Você sabia, em nome da Fruc, a nossa água da pedra, a água mais consumida e a preferida pelos gaúchos. Até a próxima. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.